noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor, adoração, culto de oração ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua infinita graça, pela tua misericórdia, Senhor, que não cessa e que é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Muito obrigado porque ela se renova a cada manhã. Senhor, te pedimos que o Senhor esteja recebendo neste momento nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Que a nossa oração chegue aos teus ouvidos, Senhor, que o nosso clamor, que a nossa súplica, que o nosso agradecimento possa, meu Deus, chegar perante o teu altar, Senhor. E que o Senhor possa continuar a nos responder, meu Deus, muitas vezes de acordo com a nossa vontade, muitas vezes, Senhor, a nossa vontade ela está em sintonia, Senhor, com a tua soberana vontade, Senhor. E é isso que nós queremos, Senhor, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Nós possamos deixar as nossas preocupações, aflições, Senhor, contigo, descansar em ti, Senhor, e podermos cultuar a ti, Senhor, sem preocupações externas. Receba, Senhor, louvor, a adoração que está sendo prestada em cada lar neste momento, Senhor, e aqueles que verão este culto depois. Senhor, abençoar cada lar, abençoar cada um de nós. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 13, nós vamos ler 1 Coríntios 13, um capítulo bastante conhecido na igreja. Nós vamos ler que fala sobre o amor. Diz assim a palavra de Deus: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha.
Mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Vamos orar, irmãos, nessa noite, pedir que Deus nos ajude, que Deus nos livre e também que ajude os irmãos que estão sofrendo nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de participarmos deste culto, da tua obra e de sermos, ó Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queremos pedir que o Senhor abra a janela do céu e derrama sobre nós a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia. E agora, ó Pai, queremos pedir por todos aqueles que estão enfermos, que a tua palavra se cumpra na vida de cada um, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que isso se cumpra, ó Pai, na vida de cada um daqueles que estão enfermos. Abençoa também as famílias enlutadas. Consola, conforta, ó Deus, os seus corações e, ó Deus, que eles possam estar cada dia mais entendendo o plano de Deus pelas suas vidas. Abençoa também a nossa igreja, os idosos, as crianças, adolescentes, que toda a nossa igreja nesse momento, cada um que faz parte da nossa igreja, seja ricamente abençoado pelo Senhor.
Que o Senhor possa continuar nos ajudando e nos livrando dessa enfermidade e nos ajudando a viver e a andar com o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, que o Senhor faz e que o Senhor fará nas nossas vidas. Porque nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois desta paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver, e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar jamais esquecerá. Busca essa paz, amigo, busca essa paz, irmão. Podes ter paz, amigo, paz em teu coração. Olá, meus amados irmãos, mais uma vez estamos juntos na meditação da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 33, onde nós encontramos registrado aqui a Palavra de Deus que diz o seguinte: logo a seguir, compeliu ou obrigou Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomado de medo, gritaram.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és tu, o Filho de Deus. Amém. Nós vamos pensar nesse texto sobre a nossa vida cristã. Nós fomos resgatados por Cristo e colocados nesse mundo, e podemos considerar o mundo como um mar de tempestade, com problemas, com ventos contrários para a nossa vida como cristão. E Paulo, quando fala sobre a sua vida cristã, sobre o seu ministério, ele chama essa vida cristã, esse desempenho do ministério e a vida no mundo como sendo uma carreira cristã, uma caminhada na vida. E ele nos fala em Atos 20, 24, quando ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo foi escolhido para proclamar o evangelho da graça, e ele, nesta peregrinação, nesse trabalho que ele fazia, ele diz: essa é a minha carreira cristã. Então, nós também estamos numa jornada aqui nesse mundo, e estamos num mar tenebroso, como os discípulos entraram naquele mar. E nós vamos ver, então, nessa meditação sobre lições, 3 lições e 4 obstáculos nessa nossa caminhada cristã. E a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto da Palavra de Deus, da nossa caminhada cristã, foi Jesus quem nos colocou nessa jornada, nessa caminhada, nessa travessia desse mar que nós podemos chamar o mundo assim, com suas tempestades que nos assolam muitas vezes, como estamos sendo assolados por essa pandemia. Então, nós sempre vamos encontrar dificuldade. Foi Jesus quem nos colocou nessa jornada, nessa travessia. Ele nos chamou, nos salvou e então nos justificou. E agora ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós estamos nesse mar, entramos nessa jornada, e foi por ordem de Jesus. Os discípulos, diz a palavra de Deus, estava com Jesus em determinado lugar, e Jesus disse: olha, vamos atravessar o mar, vocês vão
eu vou ficar um pouco. O texto nos fala, versículo 22, o seguinte: logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então, os discípulos, o texto fala, foram obrigados por Jesus. Por quê? Eles foram obrigados por Jesus. Eles já tinham tido uma experiência anterior, quando Jesus estava com eles no barco, e eles então enfrentaram uma tempestade e quase morreram, né? Na opinião deles, nós estamos aqui perecendo, morrendo. Jesus estava dormindo, eles acordaram Jesus e disseram: o Senhor, não importa que a gente morra, né? Então, agora Jesus diz: vai na frente, atravessa, vai para o mar, atravessar o mar, vocês vão sozinhos, eu vou ficar para despedir a multidão. E então os discípulos agora certamente olharam uns para os outros e disseram: não vamos não, porque a primeira vez ele estava com a gente no barco, né? Ele estava no barco e nós quase morremos, agora sozinhos nesse mar. Se der outra tempestade, o que vai acontecer? Mas Jesus então obrigou eles a atravessar. Eles precisavam de experiências na vida cristã para poder depender mais de Deus. Da mesma forma somos nós. Jesus nos colocou num mundo de tempestade e isso nos ajuda no nosso crescimento espiritual, no desenvolvimento da nossa fé. Estamos vivendo o dia que temos que viver realmente crendo em Deus, crendo na proteção de Deus, no livramento de Deus para as nossas vidas. E Jesus então nos colocou nesse mar, e diz: vocês vão nesse mar, vão pregar o evangelho, vão viver a vida cristã, vão encontrar dificuldade, mas vão, depois eu vou, né? E ele sempre está conosco a cada momento, né? Mesmo que ele não estava no barco com os discípulos, a sua proteção, o seu livramento estavam com ele naquele momento. E a segunda lição que nós tiramos aqui, que Jesus sempre teve uma preocupação na realização do seu ministério, no desempenho do seu ministério, de orar ao Senhor. Ele despediu a multidão e foi para o monte sozinho, enquanto os discípulos estavam atravessando o mar. Ele foi orar. A nossa vida cristã também aqui, nesse mar que nós estamos vivendo, diante das tempestades, deve ser vivida com momentos de oração. A oração não é só para pedir coisas, bênçãos a Deus. A oração é comunhão, é relacionamento com Deus. E nós precisamos cada dia mais ter uma intimidade com Deus para poder, então, viver esta tempestade no mar da vida. E Jesus, diz o texto, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então, ele tinha essa preocupação de estar orando, e nós também precisamos ter essa preocupação, e não só a preocupação, mas também a prática, a vivência da oração a cada momento na nossa vida. A terceira lição que nós encontramos aqui nesse texto foi a coragem, vamos dizer, de Pedro, né? Nós sabemos que muitas pessoas às vezes criticam Pedro por ter afundado
no momento que Jesus mandou ele andar sobre as águas. Mas nós precisamos destacar que Pedro foi o único homem que entrou andando sobre as águas no meio de ondas de vento contrário, e ele então entrou nesse vento, nessa tempestade. Ele realmente foi um homem corajoso, embora a sua coragem fosse curta. Nós, às vezes, nos momentos cruciais e importantes da nossa vida, nós também sentimos medo. Pedro diz o texto, versículo 28 e 29, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então isso a gente sabe que dentro da Bíblia foi o único homem, depois de Jesus, que andou sobre as águas. Jesus era o Filho de Deus, era Deus, mas Pedro era um homem como nós, e ele então andou sobre as águas, ele teve esta coragem. Se é o Senhor que está aí nessa tempestade, manda que eu vá, e eu vou aí onde o Senhor está. E realmente, muitas vezes, para estar com Jesus, nós enfrentamos muitas tempestades, muitas dificuldades, muitas lutas, na nossa vida. Mas o importante, se Ele está lá, se estamos visualizando pela fé o Senhor Jesus, podemos ir, que nós vamos ser protegidos e guardados pelo Senhor. E Pedro foi corajoso nesse momento, Mas, embora a sua coragem durou pouco, porque logo diante dos obstáculos que nós vamos ver agora, ele então começou a duvidar, a sua fé começou a ser desviada do Senhor Jesus Cristo. E em quarto lugar, nós vemos que o primeiro obstáculo dessa caminhada cristã que os discípulos, nessa travessia que os discípulos tiveram que fazer, eles depararam com, vamos dizer assim, o vento contrário. O vento estava contrário ao barco, Versículo 24 diz, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então, muitas vezes nessa nossa travessia do mar da vida, nós encontramos um vento contrário. E se o barco é de vela, então o vento contrário vai atrapalhar totalmente a travessia. E muitas vezes nós enfrentamos, na nossa vida cristã, nós enfrentamos realmente o vento contrário no nosso barco, tentando impelir ou não deixar o nosso barco prosseguir. E naquele momento, esse obstáculo apareceu na vida dos discípulos e eles remavam, lutavam e o vento estava atrapalhando realmente com que eles atravessassem. E Pedro, nós vimos aí anterior, que teve aquela coragem, agora estava nessa luta e o barco estava sendo impelido para voltar e não para prosseguir. Muitas vezes nós encontramos obstáculos na nossa vida cristã dessa forma. E podemos dizer que nós temos alguns
vento contrário aqui nesse mundo, nessa travessia. O emprego, o desemprego na nossa vida, um casamento que não é bem sucedido, uma enfermidade como estamos enfrentando nesses dias, essa enfermidade, um filho com problema, o pecado na nossa vida e muitas outras coisas que pode ser chamado de o vento contrário que atrapalha a nossa jornada. Mas nós vamos em frente, mesmo lutando muito como os discípulos lutavam naquele momento, nós precisamos lutar também na nossa travessia, nessa caminhada, nessa jornada que Cristo nos colocou para atravessar o mar da vida. O segundo obstáculo que nós enfrentamos são os misticismos, as superstições que muitas vezes estão diante de nós. Nós vimos os discípulos, embora sendo orientados por Jesus, ensinados, instruídos por Jesus, ainda estavam novos no ministério, os discípulos, e então eles agora havia na cabeça dele um misticismo, E eles estavam crendo naquilo que os judeus diziam, os judeus sem Deus, os pescadores, que na noite de tempestade aparecia fantasma no mar. E quando o versículo 25 nos fala, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Então ainda havia um misticismo na vida dos discípulos, achando que havia fantasma, que aquilo era um fantasma da tempestade, que vinha sobre eles. E muitas vezes hoje nós estamos vendo pregadores pregando misticismo na igreja, usando objeto e dizendo tantas coisas que as pessoas precisam se libertar. Quem tem Cristo se liberta de tudo. Não precisa estar fazendo campanha de libertação disto, daquilo, porque o misticismo sai da nossa vida quando nós de fato aceitamos Jesus. Os discípulos porque não eram bem instruídos, mais tarde isto não poderia acontecer na vida deles, e não aconteceu porque eles realmente tinham uma fé firme, uma convicção que Cristo realmente nos liberta, nos livra de tudo e de todos. Essa é a realidade. E o terceiro obstáculo é o medo diante das lutas. O versículo 27 e 30, já falamos de Pedro, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Então os discípulos, diante da visão meio ofuscada de Jesus na noite, no meio da tempestade, eles acharam que era um fantasma, ficaram com medo. Pedro também, quando o vento e as ondas começaram a ameaçar-lhe, ele agora começou a ficar com medo. Muitas vezes o medo atrapalha a nossa visão de Deus, a nossa fé, a nossa plena confiança, e comunhão com o nosso Deus, porque ficamos com medo das coisas, ficamos com medo da doença, ficamos com medo do vírus, mas nós devemos saber que Jesus está bem perto de nós,
E quando Pedro começou a afundar, ele estendeu a mão e fez Pedro flutuar outra vez. Ele faz isto conosco. E quando os discípulos gritaram de medo da tempestade, ele diz: não, sou eu estou aqui, e não tenham medo. Então, nós não devemos ter medo. Devemos enfrentar a vida, as ameaças, com fé em Jesus Cristo, confiando nele que ele vai estender a mão e nos livrar, nos libertar das ameaças da nossa vida. Então nós vimos aí que muitas vezes o medo é um obstáculo no desempenho da nossa vida cristã, da nossa travessia do mar da vida. E o quarto obstáculo é a falta de fé. Versículo 31, Jesus disse: imediatamente Jesus, estendendo a mão, e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, muitas vezes isto tem atrapalhado a nossa vida. A nossa fé é pequena, é limitada, e os problemas superam realmente a força da nossa fé, né? Mas Jesus disse para Pedro, estendeu a mão a ele e o segurou e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou da minha palavra, duvidou do que eu disse a você, venha. Então muitas vezes Jesus disse: venha, vamos atravessar, vamos nessa jornada. E nós então, nas horas de ameaças, de lutas, duvidamos da palavra de Jesus. Nunca devemos duvidar daquilo que Jesus disse para a nossa vida. Nós estamos atravessando o que Ele manda, nós podemos fazer sem nenhum medo. Ele disse para Pedro: venha, mandou Pedro andar sobre as águas. E ele teve medo, e nós precisamos então, nessa ordem de Jesus para nós, ele nos colocou nessa travessia, nós precisamos então deixar o medo e crer, e realmente a fé é uma vitória na nossa vida. Pedro, pequena fé, Jesus disse para ele: você tem uma pequena fé, ainda não tinha crescido espiritualmente. Muitas vezes nós ainda estamos com uma fé pequena, vivendo a vida cristã. E concluindo, quem nos colocou nesse mar foi o Filho de Deus. Por isso, o versículo 32 e 33 diz: quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E é isso que nós devemos colocar na nossa vida, diante de tantas ameaças, diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades que estamos enfrentando no nosso dia a dia. Nós podemos ter essa certeza que quem está conosco é Jesus Cristo, o Filho do verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, que tudo está sobre o seu controle. No outro acontecimento, quando os discípulos estavam atravessando o mar, a Bíblia diz que Jesus falou, ordenou ao vento: aquieta, ao mar, acalma-te. E então eles obedeceram, porque tudo está sob o controle de Jesus. Nós estamos nessa travessia do mar da vida. As tempestades vêm sobre a nossa vida. Nós precisamos ter fé, nós precisamos eliminar o medo da nossa vida e então seguir em frente, fazendo a obra de Cristo, sem duvidar da sua proteção, do seu livramento. Cristo está conosco, Ele é todo poderoso.
nisso nós devemos confiar nessa nossa travessia do mar da vida. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final do nosso culto, agradecendo a participação de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo, familiar, internauta. Que Deus possa continuar abençoando ricamente a vida de vocês. Para a gente é uma alegria ter vocês participando. Fica o nosso convite para participarem sempre. Os devocionais todos os dias, 6 horas da manhã, 8 horas da noite. Cultos na quarta-feira, às 8 horas da noite. No domingo pela manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical, às 10 horas. E à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto presencial e também transmitido ao vivo. Então estejam participando, orando uns pelos outros.